Bem-vindos à nossa 11ª aula do nosso curso bíblico. Nesta aula, então, nós vamos começar a estudar o Novo Testamento, a começar pelo livro dos Evangelhos. Introdução geral aos Evangelhos, generalidades. A palavra evangelho vem do grego evangelium, o que significa boa notícia. Entre os cristãos, este vocábulo passou a designar a mensagem de Jesus Cristo, aquilo que Jesus fez e disse. Daí fez-se a expressão Evangelho de Cristo, que significa o evangelho pregado por Jesus Cristo e a mensagem que ele nos trouxe da parte do Pai. O Evangelho, segundo a linguagem do Novo Testamento, é mais do que uma doutrina, é força renovadora do mundo e do homem. Produz uma nova criação, como se deduz das palavras de Jesus. Ide e anunciai a João o que ouvistes e vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. O membro final da frase, os pobres são evangelizados, resume os antecedentes. O evangelho levado a todos os carentes implica a instauração de nova ordem de coisas. O homem ferido pelo pecado é redimido deste e das consequências deste, das quais a mais grave é a morte. A igreja reconhece 4 narrações do evangelho ou 4 evangelhos canônicos, os de Mateus, Marcos, Lucas e João. Destes, os 3 primeiros são chamados sinóticos, porque podem ser lidos em sinopse ou em 3 colunas paralelas. São dito também semelhantes. O 4º evangelho segue roteiro assaz diferente dos anteriores. Existem também evangelhos apócrifos, de Tomé, Tiago, Nicodemos e etc., que a consciência cristã não reconheceu como palavra de Deus. Contém traços de história e verdade, ao lado de seções fantasiosas e heréticas. Quem compara o texto dos apócrifos com o dos evangelhos canônicos, verifica que aqueles são exuberantes, tendentes a mostrar um Jesus maravilhoso, ao passo que os evangelhos canônicos são muito sóbrios. Não precisam de ornamentar a figura de Jesus, porque o sabem aceito por seus leitores. Os evangelhos são simbolizados pelos animais descritos no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, e Apocalipse, capítulo 4, versículos de 6 a 8. O leão representa o evangelho de Marcos, porque começa no deserto onde mora o leão. O touro, o evangelho de Lucas, que começa com a imolação dos bois dos touros. O homem, o evangelho de Mateus, que começa com a genealogia de Jesus. E a águia, o evangelho de João, devido ser um evangelho mais penetrante, com um olhar mais profundo, igual o olhar da águia. A tradição cristã adaptou esses símbolos aos autores sagrados, levando em conta o início de cada evangelho, visto que Mateus começa apresentando a genealogia de Jesus e é simbolizado pelo homem. Marcos tem início com João Batista no deserto que é tido como morada do leão. Lucas se abre com Zacarias a sacrificar no templo, por isso é simbolizado pelo vitelo, vítima do sacrifício. João começa apresentando o verbo pré-existente que se fez carne, à semelhança de uma águia que voa muito alto para depois dar o bote na terra. Esta atribuição de símbolos evangelistas não se deve aos autores de Ezequiel e do Apocalipse, mas é obra de escritores cristãos nos séculos de 2 a 4. Na nossa próxima aula nós vamos ver então da pessoa de Jesus ao texto dos Evangelhos. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.